Esse não é um culto normal. A quarta profética não é um culto normal. E enquanto eu estava ali orando, e eu estava me preparando e tentando entender no Espírito, porque o que é o profético? Ouvir aquilo que Deus está dizendo antes de acontecer. É ser um porta-voz daquilo que Deus está falando na terra. Quando nós estamos num ambiente profético, nós estamos vivendo aquilo que Deus está estabelecendo para nós. E o que acontece? Enquanto eu estava ali do lado, no canto, orando, entendendo, o Espírito Santo me deu uma direção, e eu quero que você venha junto comigo nessa direção. Eu quero te convidar a você se assentar, porque eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Só que eu trouxe uma direção para a equipe de louvor, eles não vão sair daqui, porque para cada ponto que eu for tratando, em seguida que a gente entender cada ponto da mensagem, a gente vai cantar declarando uma verdade. E você não vai cantar porque é o momento do louvor, vamos cantar porque música é legal. Não, nós vamos cantar declarando como um decreto profético sobre as nossas vidas. Quem está aqui comigo? Olha para alguém, chacoalha alguém e fala: você não veio para um culto normal, você não veio para uma noite normal. Meu irmão, quando você se posiciona num ambiente profético, cadeias são quebradas. Quando você se posiciona num ambiente profético, existe transformação de ambientes. E aquilo que você carrega não para num lugar, vai com você para onde você vai. Não, você não entendeu? Aquilo que você carrega quando você bebe de uma atmosfera profética não para nesse ambiente, vai até onde você vai. E eu quero declarar que você vai sair desse lugar cheio. Você vai beber da fonte, vai transbordar, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família, vai chegar no seu emprego. Tem gente aqui comigo? Isso é para quem crê. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Não sei nem se pastor pode falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu tô com uma raiva de Satanás. Eu tô indignada com Satanás, porque Satanás tem ganhado vantagem na vida dos cristãos. E nós estamos aqui porque a palavra ela liberta. A palavra ela liberta. E fato é que nós estamos vivendo momentos nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo nos nossos dias onde parecem que os ataques de Satanás têm se tornado cada vez mais aguçados, cada vez mais intensos, sim ou não? Parece que o ataque do inferno tem se tornado cada vez mais intencional, e por vezes nós chegamos até a pensar que tem sido muito poderosos. E isso tem feito a gente recuar. Isso tem feito a gente ficar intimidado. Isso tem feito a gente muitas vezes não se posicionar naquilo que Deus quer para nós, porque nós estamos preocupados com todo o cenário que Satanás está intervindo para nos fazer recuar. Só que eu quero, querido, através da palavra de Deus, trazer uma libertação para você nessa noite. Não é você quem tem que recuar, quem tem que bater em retirada é o inferno, porque existe uma autoridade que Jesus Cristo te deu. Olha para alguém e fala empolgado para essa pessoa: não delegue o que Jesus te deu. Jesus te deu autoridade. Meu irmão, Satanás, pega isso aqui que eu vou te falar, eu vou te ensinar nessa noite. Satanás não tem autoridade nele mesmo para chegar na vida do crente que aceitou Jesus e simplesmente chegar fazendo arruaça. Ele não tem autoridade para chegar invadindo a vida do cristão e fazer o que ele quiser. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós fomos tirados dos impérios das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Significa que se antes ele tinha autoridade na sua vida, no dia que você falou sim para Jesus, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre você.
Você pertence não mais ao império, você pertence ao reino. Quem está aqui comigo? Você não pertence ao império que é tomado pela força, pelo poder. Você pertence ao reino que é lugar de herança. Agora, o que Satanás está tentando desde o Éden? Satanás não tem autoridade nele mesmo para fazer o que ele quer na vida do cristão. Ele tem autoridade delegada. O que é autoridade delegada? É a autoridade que eu dou para ele. Se eu dou lugar, Satanás pode avançar. Se eu não dou lugar, ele não tem como avançar. É por isso que Efésios capítulo 4 verso 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo, porque quando eu dou lugar, eu permito que ele possa avançar. Mas quando eu não dou lugar, a Bíblia vai dizer, meu irmão, pega isso aqui, a Bíblia vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que você está querendo dizer, pastora? Que nós temos que fazer resistência. Nós precisamos nos posicionar. Já deu o tempo aonde a gente está preocupado demais com aquilo que Satanás está fazendo, porque temos medo daquilo que ele vai fazer. Não, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6 verso 10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu explicar para você. Você não se fortalece na sua capacidade. Você não se fortalece no seu próprio poder. Você não se fortalece nas suas próprias ideias e concepções. Não, o texto está sendo claro: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque a forma de resistirmos Satanás é estarmos fortificados pelo Senhor, é permanecermos nessa posição que Deus conquistou para cada um de nós. E eu preciso que você entenda isso aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque cristão, meu irmão, ele conquistou uma posição de vitória em Jesus. Quando Jesus venceu a morte, ele conquistou para você um lugar de autoridade, ele conquistou para você um lugar de vitória, ele conquistou um lugar de bênçãos para você. Só 5 estão acreditando em mim. Irmãos, Efésios capítulo 1 verso 3 vai dizer que toda sorte de bênçãos nós já fomos abençoados. Olha aí: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou passado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastora, me explica, porque eu não sei se eu entendi. Eu vou te explicar. Você não tem que lutar para conquistar a bênção. Você tem que lutar para permanecer no lugar onde a bênção já foi conquistada para você. É por isso que eu quero que você pegue isso aqui. Cristão não perde batalha. Olha para alguém e fala para essa pessoa: cristão não perde batalha. Pergunta por quê? Porque Cristo conquistou a vitória. Então, pastora, como é que você me explica? Quando a gente tem algumas derrotas na nossa vida, é porque a gente abandonou o lugar de vitória. Então eu vou repetir: cristão não perde batalha, cristão abandona a sua posição de vitória, porque a vitória já foi conquistada. Agora quem tem que permanecer nesse lugar, quem tem que permanecer nessa posição, quem tem que permanecer nessa caminhada, somos nós. Eu quero que você saia daqui dessa noite, meu irmão, sem medo do diabo. Quem consegue confessar que já ficou com medo em algum momento de Satanás, das trevas, dos demônios? Levanta a mão quem já. Quem já? Então, querido, você vai sair daqui hoje. Não, você vai sair daqui hoje falando: quê? Satanás está tentando me enganar. Pois eu não vou cair nessa, porque Jesus Cristo já venceu, e aquilo que Ele conquistou por mim, ninguém pode tirar.
estava indignada com essa questão de muitas vezes ver cristão cabisbaixo, de ver cristão só contando derrota, de ver cristão o tempo inteiro amedrontado, preocupado. Ai meu Deus, não sei se o inimigo se levantar com tudo, o que eu faço? Parece que nunca ouvi o pregador falando que Satanás se levanta, mas é para cair. E às vezes a gente fica lá acuado, preocupado, intimidado. Vem uma situação, vem um cenário para tentar nos fazer retroceder, e ao invés de olhar com os olhos espirituais, nós olhamos com os olhos humanos, e nós fazemos exatamente o que Satanás tentou que a gente fizesse. A gente dá passos para trás, a gente recua. Não, mas Deus falou, mas eu não estou vendo acontecer, deve que não era isso. Aí eu dou um passo para trás. O que Satanás olha e fala? Deu certo, mas eu orava nessa noite para que as escamas dos olhos possam cair, para que você tenha uma visão espiritual, para que não seja o cenário natural que mova as suas direções, mas para que você possa se posicionar naquilo que Deus está falando. Enquanto eu pensava, por que nós cristãos às vezes entramos nesse lugar de derrota, nesse lugar de comigo não acontece, nesse lugar de parece que Deus não está fazendo? E presta atenção, o Senhor falou comigo, é porque estão usando muito escudo e pouca espada. Irmão, quando Deus falou comigo, estão usando muito escudo e pouca espada, eu meio que entrei em crise. Falei, peraí, deixa eu entender. Eu fui para a Bíblia, e ali em Efésios capítulo 6 vai falar da armadura, e eu começo a ler a armadura, e a Bíblia vai dizer que o escudo é da fé. E a fé, ela é formada pela palavra, porque a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu falei, beleza, o material que forma o escudo é a fé, e a fé vem pela palavra. Então o material que vai formar a fé, que é o escudo, é a palavra. E aí eu falei, deixa eu ver o material da espada. Aí quando eu vou para a Bíblia vai dizer a espada do Espírito, que é a palavra. Aí eu entrei em crise. Falei, Deus, eu não estou te entendendo não. Falei, porque se o material do escudo no fim das contas vai ser a palavra, e o material da espada também é a palavra, como é que a gente está usando muito escudo e pouca espada, se a gente está falando do mesmo material? Eu não estou te entendendo, pelo amor de Deus, Senhor, esclarece para mim, porque eu estou lendo a Bíblia e eu estou querendo entender. E Deus falou comigo, sim, o material é o mesmo, mas o que diferencia é a forma de uso. O material é o mesmo, mas o que diferencia é a forma de uso. Por quê? Porque nós estamos usando a palavra quando já vem aquele embate, quando vem o ataque. A gente está tentando se defender com a palavra. Ai, eu preciso de uma palavra de ânimo para não desistir. Eu preciso de uma palavra de ânimo para me segurar. Quando Deus está dizendo, se posicione e começa a liberar a palavra para abrir o caminho. Começa a declarar a palavra para que as coisas aconteçam. Não espera o ataque chegar, libera a palavra. Você está aqui comigo? Mesmo quem já está doido para liberar a palavra. É por isso, queridos, que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 11 verso 23. Eu quero que você vá para a palavra comigo. Marcos capítulo 11 verso 23 vai dizer assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não é só crer no coração, é declarar. Não é só crer no coração, é falar. Não é só crer no coração, é profetizar aquilo que Deus está dizendo. A sua boca precisa se abrir. A sua boca precisa liberar. Quem está aqui comigo? A sua boca precisa declarar. É por isso que a Bíblia vai dizer: crie, por isso falei. É por isso que muitas vezes, o que Satanás tenta fazer? Ele tenta chegar para nós e falar assim: não conta nada, porque se você contar não acontece. Quem já ouviu isso? Não fala nada, porque se você falar, e quem tem inveja
de ouvir não acontece. Peraí. A Bíblia está me dizendo que eu tenho que declarar. E quem tem inveja vai ter mais poder do que a palavra está dizendo. Não. É por isso que eu declaro. É por isso que eu creio. É por isso que eu profetizo. É por isso que eu manifesto. Eu declaro aquilo que a Bíblia está dizendo. Tem horas que nós temos que ser intencionais. Como? Para de dizer: Senhor, muda meu casamento, Pai. Começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra me diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, tem gente que está falando calúnia de mim, Pai. Começa a declarar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e se condenará toda língua que se levante contra mim. Começa a declarar a palavra, porque Deus não te chamou para uma posição de derrota. Deus te chamou para um lugar de autoridade. Algo tem que mudar. Algo precisa mudar, e não é Deus, somos nós. Nós precisamos ir para esse lugar. A Bíblia vai dizer ali em Mateus capítulo 11 verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Pastora, você está dizendo então que viver o reino é resultado de meritocracia? Não, eu estou dizendo que viver à altura do reino de Deus é para valente, é para corajoso. Eu quero fazer uma pergunta: tem valente aqui na casa nessa noite? Tem corajoso na casa nessa noite? Porque se não tem, você vai se tornar. A Bíblia vai dizer ali em 2 Samuel, e deixa eu correr. A Bíblia vai dizer ali em 2 Samuel capítulo 23 verso 8 em diante: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Outra versão vai dizer os valentes de Davi. E o texto vai dizer Jabeção, só que outra versão vai dizer Josebe-Basebete. Então eu quero até ler essa versão aqui. O texto vai dizer: e estes são os valentes de Davi que teve Josebe-Basebete, filho de Itaquemoni, o chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, olha aqui o nível de valentia. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Quem mais? Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos 3 principais valentes de Davi, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para uma batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Vamos parar por aqui. A Bíblia está dizendo, ela vai nos contar que Davi tinha 30 valentes. Dos 30 valentes que Davi tinha, ele tinha o top 3. O que era o top 3? Os top dos top.
Esse top 3 era composto por Josebe, diga comigo, Josebe. O segundo, Eleazar. E o terceiro, Samá. Os top 3, Josebe, Eleazar e Samá. Só para você entender a estirpe desse povo. Um matou 800 com uma lança. Era o hobby deles serem valentes. Era o hobby deles, eles vencerem batalhas. E por que eu estou falando deles nessa noite? Porque eu quero falar de características de quem é valente. Porque Deus te chamou para uma posição de autoridade, para uma posição de coragem. O que Satanás sempre vai tentar contra você? Te amedrontar. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite: não é para um lugar de medo que Deus te chamou. Não é para um lugar de derrota, de intimidação, de retrocesso que Deus te chamou. Pastora, como é que eu faço para ser valente? Então vamos aprender com esses homens. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo com esses homens? Que valente não foge quando a crise chega. Silêncio. Valente não foge quando a ameaça chega. Por quê? Porque a situação externa não fala mais alto do que a sua identidade. A situação e o cenário externo pode estar falando muita coisa, mas ele sabe, porque sabe quem ele é. E quando ele sabe quem ele é, e ele entende que ele é valente e é corajoso, ele não foge. Sabe por quê? Porque valente não tem tempo para dar desculpas. Todo aquele que no momento desiste, tem uma desculpa para argumentar por que desistiu. Tem um motivo para argumentar por que desistiu. Toda pessoa que se rende tem uma justificativa para argumentar por que se rendeu. Agora deixa eu te falar, valente não é quem não teve motivo para se render. Valente é quem não coloca o seu olhar nos motivos. Porque vai ter motivo, vai ter razão, vai ter afronta, vai ter embate. Vai ter gente que vai se levantar, vai ter gente que vai te caluniar, vai ter gente que vai falar de você, vai ter gente que vai querer te destruir, vai ter gente que vai tentar qualquer tipo de estratégia. Vai ter espíritos, vão haver espíritos operando para tentar te fazer recuar. Mas isso não é desculpa. Você olha para tudo isso e fala: não é desculpa, não é motivo, porque eu sei qual é a minha identidade. Você está aqui comigo nessa noite? Mesmo tendo motivos para desistir, ele resiste. Valente, mesmo tendo motivos para parar, ele continua. Olha para alguém perto de você e fala para essa pessoa: você vai continuar. Não, fala de quem está convencido: você vai continuar. Vencer batalhas, pega isso aqui que eu vou te falar. Vencer batalhas não tem a ver com estratégia. Vencer batalhas não tem a ver com capacidade. Vencer batalhas não tem a ver com dons. Vencer batalha tem a ver com identidade. Pastora, por que me explica? Vou te explicar. Porque Davi chega num lugar, eu amo falar isso. Davi chega e está lá um filisteu desafiando todo mundo. Golias está lá dizendo que vem um homem contra mim. O exército de Israel está tomado de pavor, tomado de medo. Só que Davi chega, Davizinho, porque era piquititinho. Davizinho chega lá, foi entregar marmita para os irmãos que o pai mandou. Quando ele chega e vê aquele filisteu, que vem um homem contra mim, não tem um corajoso aí para vir contra mim. Meu irmão, Davizinho, olha para aquele cenário. Ele não tem arma, ele não tem uma armadura que caiba nele, ele não tem estratégia de guerra, nem treinamento de guerra que todo mundo tem, mas ele tem identidade. Ele olha e fala: quem é esse filisteu incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Sabe o que ele está dizendo? Quem é esse desaliançado para vir com quem tem aliança com Deus? Eu tenho aliança com Deus. Ele pode ser grande, ele pode ter estratégia, ele pode tentar intimidar, mas
comigo aqui nessa noite? Então vamos declarar. Temer porque Diga. se eu estou Identidade. guardado por quem nunca perdeu batalha. Sim. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Você não tem que temer. Você tem que ter identidade nele. Vem comigo, gente. Continua tocando aí forte. Sabe o que eu aprendo com os valentes de Davi? O texto vai dizer que Eleazar estava, e todo o exército de Israel recuou, e chegaram os filisteus. Eleazar poderia ter olhado e falado assim: fiquei sozinho, eu não dou conta de lutar essa luta. Mas o texto vai dizer que Eleazar pega a espada e ele começa a lutar até que a sua mão ficou grudada na espada, e ele derrotou todos. Pastora, o que você está dizendo? Que valente não desanima quando os outros vão embora. Tem um povo lá atrás que entendeu. Deixa eu te falar, tem gente que vai sumir. Tem gente que no momento de maior dificuldade vai embora. E sabe o que é pior? Que talvez são os que você mais confiou, que no seu dia de dor são aqueles que talvez não acreditam e preferem ir embora do que permanecer com você no dia da luta. Porque no dia da vitória estavam lá, mas no dia da luta vão embora. O problema não é quem vai embora, o problema é quando você desiste porque eles foram embora. Sabe por quê? Porque valente não luta as lutas na empolgação da coletividade. Pega isso aqui que eu estou te falando. Tem gente que está lutando luta na empolgação de vamos com todo mundo. Se todo mundo entrar nessa causa eu entro. Se todo mundo está junto eu vou. Mas na hora que todo mundo desanima eu também desanimo. Por quê? Porque a luta não é minha, a luta é do coletivo. A luta é do povo. A luta é do que todo mundo está querendo. Ah, tamo junto, então bora, vamos lutar. É por isso que tem gente que quando tem uma crise na igreja desanima. Por quê? Porque estava lutando na embarcação de todo mundo, e não lutando pelo propósito, e não lutando por uma direção, e não lutando por aquilo que Deus falou. Querido, sabe por que tem muita gente cansada de lutar? Porque está lutando lutas que Deus não pediu. Lutando lutas que Deus não está nelas. E lutas que Deus não está, você não tem garantia de vitória. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Quando você luta lutas que Deus não está, você não tem garantia de que você vai obter a vitória dessa situação. Ah, meu querido, mas quando você entra nas causas de Deus, quando você entra na luta de Deus, não precisa de um exército, não precisa de uma multidão, basta um valente. Deixa eu te falar, Samá viveu quase a mesma coisa que Eleazar. Eram três: Josebe, Eleazar e Samá. Era tudo igual, gente, tudo igual. Porque a Bíblia vai dizer que Samá estava um dia no campo de lentilha, e estavam os lavradores lavrando o campo de lentilhas. De repente se aproximam os filisteus. Na hora que os filisteus se aproximam, os lavradores metem o pé, saem todos correndo. Só que a Bíblia vai dizer que Samá não foge. Olha para alguém e fala: não foge. Samá não foge. Olha, para piorar a situação, deixa eu te contar. Samá poderia ter ficado no cantinho do campo, sabe, no canto, tipo aqui o batera. Por quê? Porque ele poderia ter feito um cálculo e olhar a quantidade de filisteus e falar: deixa eu dar uma olhada para ver se eu dou conta.
Se eu vejo que eu não dou conta, eu estou na beiradinha para poder fugir rápido. Mas o texto vai dizer que Samar não ficou no canto. O texto vai dizer que Samar se coloca no meio do campo de lentilhas. Só se coloca no alvo do adversário quem tem garantia de vitória. Só se coloca no lugar de exposição quem sabe que não vai ser destruído, quem sabe que não vai ser derrotado. Samar não fica no canto do campo. Samar vai para o meio do campo de lentilhas para defender aquilo que é seu. Quantos homens, pastora? Porque basta um valente. Ai, pastora, não está dando para resgatar meu casamento quando o outro lado não quer. Basta um valente. Não está dando para mudar minha família quando ninguém está comigo e coopera e me ajuda. Basta um valente. Eu vim aqui para te dizer que você não precisa do apoio da coletividade para crer na vitória que Jesus Cristo conquistou para você, porque basta um valente. Vamos declarar: haja o que houver. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga: eu não vivo do que vejo, mas eu vivo. Irás prover de novo, eu creio em ti. Quem está entendendo a declaração que nós estamos fazendo? Você não está cantando, você está declarando: eu não vivo do que eu vejo. O cenário pode estar ruim, mas eu vivo daquilo que eu creio, e meu Jesus Cristo conquistou a vitória para mim. Pastora, mas tudo está dizendo o contrário. Uma hora o natural terá que se render ao sobrenatural. Tem gente aqui nessa noite que recebe essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo nessa noite. Valente não foge quando a crise chega. Valente não recua quando os outros vão embora. E pega essa terceira chave que eu estou acabando. Valente partilha dos interesses do rei. Vou te explicar. Meu irmão, eu gosto de ler a Bíblia e ver a cena, interpretar. Então você vem comigo para visualizar comigo em nome de Jesus. Amém? Irmão, Davi está com os três top. Os top 3, que são quem? Josebe, Eleazar e Samar. Dos 30 valentes ele está com os 3. Aonde? Na caverna de Adulão. O texto vai dizer que Davi, ele faz um suspiro. Visualiza a cena, todos numa caverna. E Davi faz um suspiro e faz assim: quem me dera beber da água da cisterna da porta de Belém. Eu vou te contar por que Davi está suspirando isso. Porque para ir para a porta aonde estava a cisterna de Belém, tinha que simplesmente passar pelo meio do campo dos filisteus. Então é por isso que Davi está suspirando, porque é uma loucura. É um desejo teoricamente inviável. Só tem um problema, diga comigo, tem um problema. Ele suspirou perto dos caras errados. Não, você não pegou, porque eu estou falando para valente aqui nessa noite. Ele suspirou perto dos caras errados, porque ele fala: quem me dera beber da cisterna de Belém da água. E eu imagino, a Bíblia não conta os detalhes, mas eu imagino a cena, que está ali José e fala assim: eu não estou fazendo nada. O outro olhou e falou: você sabe que eu amo o desafio. E o outro falou assim: eu tô dentro, na hora que quiser vamos. Se levantam os 3, e o texto vai dizer que eles vão até a cisterna de Belém, e eles voltam com a água para o rei Davi.
aí? Foi isso que você queria? Aqui tá água, porque você não tem qualquer um perto, você tem valente. Mas tem um exército adversário no meio do caminho. E quem disse que isso é problema? Você não está falando com qualquer um. Olha para alguém aí e fala: você não está falando com qualquer um, você está falando com valente. Você está falando com valente. Você está falando com valente. Pastor, aonde a gente tem que chegar? A gente tem que chegar ao lugar aonde Deus possa suspirar perto de nós, porque a causa dele se tornou a nossa, porque aquilo que o Pai quer, aquilo que o Rei quer, se tornou a causa da nossa luta. Tem lutas que você não tem que lutar, mas existem lutas que é de interesse do Rei, que Ele está convidando você para que você possa acessar. Será que você pode ficar em pé nessa noite comigo, por favor? Já deu o tempo de ficar se arrastando. Já basta o tempo de ficar se vitimizando. Por um tempo foi o caminho que você usou, mas Deus manda eu te dizer nessa noite: eu te tiro desse lugar. Eu te tiro do lugar de autocomiseração, eu te tiro do lugar de autopiedade. Você não é vítima, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho comprado, remido pelo sangue. Pastora, mas eu estou vivendo um dos momentos de maior derrota na minha vida. Como é que eu faço para acreditar? Como é que eu faço para continuar? Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Ele vai fazer de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu quero fazer um chamado específico nessa noite. Eu quero chamar nessa noite para orar quem até hoje estava se sentindo numa situação de derrota e entendeu hoje que não vai sair do mesmo lugar, porque vai se posicionar no lugar de vitória. Vem pra cá, eu quero orar com você. É pra você, eu quero que você que chegou aqui dizendo: não aguento mais, estou derrotado, meu Deus, eu não consigo sair dessa situação. Eu quero que você corra pra cá, porque nós vamos declarar profeticamente que hoje é uma noite de romper, que hoje é uma noite de vitória, que hoje é uma noite de libertação. A prisão vai cair. Não, eu quero que você pegue isso aqui. As algemas vão se abrir. Pastor, eu estou preso nessa situação. Não, você estava preso. Você estava preso. Você não está mais. Tem que ter coragem para estar aqui na frente. Tem que ter coragem para assumir que talvez até hoje você estava com sentimento de derrota, de medo. Você que estava com sentimento de medo. Você mais específica, você que estava com um sentimento de não quero cutucar o inferno, porque é poderoso demais. Corre pra cá, corre pra cá.
Nós vamos orar por você, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. A gente vai cantar essa canção, mas você não vai cantar como uma música. Você vai cantar como uma declaração profética desde o início. A gente vai cantar como uma declaração profética. Cada palavra que você vai cantando e declarando, você vai crer que essa realidade vai se materializar na sua vida. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós cremos numa libertação nessa noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Diga isso, digo isso. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Agora diga com autoridade assim: temer porque se eu estou, oh, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Eu creio em ti, a tempestade Isso. e o vento forte. Declara isso. Oh, para minha fé em ti, meu Deus, A tempestade e o vento forte. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte. Sim, Senhor, sim, Senhor. Nós oramos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu creio numa noite de libertação, Pai. Eu creio numa noite de libertação. Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Entra agora em cada história. Entra agora em cada cenário. Senhor, eu oro agora. Eu quero que você coloque as mãos nos seus olhos e você vai orar comigo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu oro enquanto eu estava ali na sala no fundo. O Espírito Santo falava comigo: as escamas dos olhos estão caindo. Vão cair, vão cair, vão cair. Eu oro em nome de Jesus para que as escamas dos olhos caiam, para que você comece a enxergar pelos olhos da fé. O cenário não falará mais alto. Aquilo que você vê não falará mais alto. Aquilo que você já viveu até agora não falará mais alto. Mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou, olhos sejam abertos nessa noite. Olhos espirituais sejam abertos nessa noite. Comece a enxergar a autoridade que Deus te deu. Eu quero anular e cancelar na autoridade do nome de Jesus todo rótulo de derrota que foi falado a seu respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo rótulo que foi estabelecido e foi falado ao seu respeito, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Você é liberto, você é liberta nessa noite. Comece a enxergar pelos olhos da fé.
você aí no seu lugar, você possa verbalizar na sua boca essa situação que você quer que mude. Eu quero que você declare com a sua boca. Eu não sei que situação que é, mas a Bíblia diz: crie, por isso falei. A fé sem obras é morta. Eu quero que você abra a sua boca aí onde você está, e você vai declarar, eu não sei se são dívidas, se é financeiro, mas você vai declarar: eu serei um homem próspero, eu serei uma mulher próspera. É sua casa, declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma doença, declare: pelas suas pisaduras eu fui curada, eu já fui curada, eu já fui sarada. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que o Todo-Poderoso já venceu. Uma noite de vitória, uma noite de vitória. Eu consigo ver espiritualmente cadeias sendo abertas, como se houvessem cadeias no chão, como se houvessem grilhões que se soltaram e caíram no chão. É uma noite de libertação, é uma noite de liberdade. Nada mais de andar cabisbaixo. Pastora, quanto vai demorar para se cumprir? Eu não sei, mas nos olhos da fé já é. E quando já é, eu me movo pelo que já é. Já é. Eu quero declarar isso: já é. Já é. Diga comigo, Lagoinha: já é. Já é. Já é. Aleluia. 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 Nós oramos nessa noite. Será que você pode erguer as suas mãos, você que está aqui na frente? Você vai agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez, porque fé é crer no que eu ainda não vejo, mas eu consigo enxergar pelos olhos da fé. Então você vai abrir a sua boca agradecendo. Agradecendo, por quê? Porque Ele é vitorioso, porque Ele conquistou a vitória para você. Então agradeça, já comece a agradecer. Abra a sua boca com autoridade, agradecendo de quem crê que já é. Diga: obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor já fez. Obrigada porque o Senhor já conquistou. Obrigada, Jesus, porque eu não tenho uma posição de derrota, mas eu tenho uma posição de autoridade. Aleluia, aleluia. Será que podemos aplaudir celebrando ao Senhor nessa noite? Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aplauda Ele. E volte para o seu lugar com ousadia, como quem é guerreiro. Não volta cabisbaixo, já volta andando dizendo: eu sei, eu tomo posse, eu acredito. E vamos declarar: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. diga: temer por quê? Vamos declarar, igreja. Temer porque se eu estou, meu nome é, eu agirei. Eu não vivo do que vejo, Nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa noite.
Obrigada pela tua palavra que nos liberta. Nós cremos que aqui não tem crente derrotado, aqui tem valente do Senhor, valente do Senhor, valente do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite, Espírito Santo de Deus. Obrigado, obrigado. E eu oro, Deus, para que cada um de regresso aos seus lares possam, Senhor, andar à altura dessa verdade, uma verdade de vitória através do Filho Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Uma semana gloriosa.